Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a função tangente. A ideia é fazer o mesmo estudo que a gente fez para a função seno e cosseno aqui na função tangente, para a função tangente. Tudo bem? Essa é a ideia. Antes, porém, vamos relembrar como a gente definiu no ciclo trigonométrico a tangente. Ficou assim a definição, olha só. Considere ciclo trigonométrico, um arco AP de medida x e essa reta paralela ao eixo y que passa aqui pelo ponto de coordenadas 1 e 0. Essa reta aqui é chamada de eixo das tangentes, tá? Ciclo trigonométrico, arco AP de medida x e essa reta chamada eixo das tangentes. Como é que a gente definiu, como é que a gente faz para determinar no ciclo trigonométrico a tangente de um arco? Você deve projetar o raio OP, projeta o raio OP, até obter o ponto P sobre o eixo das tangentes. Esse ponto necessariamente tem abscissa 1, porque a reta é vertical, né, paralela ao eixo Y, e a ordenada desse ponto, que por definição vai ser a tangente de x. Lembra dessa definição? Né? Então você deve projetar o raio OP até obter o ponto T sobre o eixo das tangentes. A ordenada desse ponto T é que vai ser a tangente de x. Tudo bem? Dessa forma, a função tangente vai ser aquela função que a cada arco de medida x associa-se a tangente de x. Pronto, essa é a definição da função tangente. Vamos registrar isso aí? Bora lá então, a gente vai agora falar da função f de x igual a tangente de x, que no nosso esquema aqui é a ordenada do ponto T, né? É o Tzinho. Esse Tzinho aqui, pessoal, logicamente depende do arco x, né? Para cada arco de medida x, uma ordenada diferente, né? Arcos não significa que arcos diferentes vão ter sempre tangentes diferentes, né? Pensa nisso. Pensa no arco que tem extremidade aqui em P e um arco que dá uma volta completa e volta aqui em P. Tá? Tem a mesma tangente. Mas tudo bem, vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho do domínio, sobre o domínio da função tangente. Domínio da função tangente. Muito bem. A gente concluiu que para seno e cosseno, o domínio da função era o conjunto dos números reais. O que isso significa? Que é possível calcular seno e cosseno de qualquer número real que você imaginar. Agora aqui na função tangente não funciona muito bem assim. Veja bem, olha só. O que a gente verificou na aula a respeito da tangente no ciclo trigonométrico? A gente verificou que a tangente de π sobre 2 não existe. Por que a tangente de π sobre 2 não existe? Porque a extremidade do arco de medida π sobre 2 está aqui, né? O que eu devo fazer? Eu devo projetar o raio OP até tocar o eixo das tangentes. Nunca vai tocar, porque são paralelos, não é verdade? Significa então que não existe a tangente de x sobre 2. De π sobre 2. De π sobre 2. Muito bem. Analogamente, o arco de medida 3π sobre 2 tem extremidade aqui nesse pontinho. O de π sobre 2 tem extremidade aqui e o de 3π sobre 2 tem extremidade aqui. Eu devo projetar esse raio até tocar o eixo das tangentes. Não vai tocar. Significa então que o arco de medida 3π sobre 2, que eu posso escrever π sobre 2 mais π sobre 2 mais π, também não está definida a tangente. O π sobre 2 está aqui, olha, e aí você deve encarar como sendo meia volta, né? Esse π como sendo meia volta. Você está aqui no π sobre 2, meia volta você chegou aqui. Você está aqui no π sobre 2, mais uma volta completa, você chega aqui. Está no π sobre 2, uma volta completa, você chega aqui. Então significa que para esse arco, π sobre 2 mais 2π, não existe tangente também. O arco de medida π sobre 2 mais 3π, que arco é esse? Você está aqui no π sobre 2, você anda uma volta completa, 2π, depois mais meia volta π, totalizando 3π. Então significa que o arco de medida π sobre 2 mais 3π tem extremidade aqui nesse pontinho, que também não está definida a tangente para arcos com extremidade aqui nesse pontinho. O que a gente observa? Que os arcos da forma π sobre 2 mais um número inteiro vezes π, para esses arcos a tangente não está definida. Não existe tangente de π sobre 2, de π sobre 2 mais 1π, de π sobre 2 mais 2π, de π sobre 2 mais 3π, de π sobre 2 menos 2π, também funciona pelos negativos. Em vista disso, a gente vai dizer que o domínio da função tangente os x reais são os x pertencente a R, tal que o x é diferente de π
sobre 2 mais kπ. Logicamente, esse k sendo um número inteiro. Excelente. Aqui está o domínio da função tangente. Então, seno e cosseno tem domínio real. A tangente já não tem domínio real. O domínio dela são esses x aqui, né? O x diferente de π sobre 2 mais kπ. Bom, agora vamos pensar na imagem. A imagem da função tangente. A imagem das funções seno e cosseno é o intervalo de -1 a 1, né? O intervalo de -1 a 1. Aqui também é um pouquinho diferente a imagem da função tangente, pessoal. A imagem da função tangente é o conjunto dos números reais. É o conjunto dos números reais. O que significa dizer que a imagem da função tangente é o conjunto dos números reais? Significa dizer que qualquer que seja o número real que você imaginar, vai existir um arco x, tal que tangente de x é esse número real que você imaginar. Mesmo que esse número real for um número grandaço. Ah, professor, como é que a gente faz? Intuitivamente. Você faz assim, ó. Imagina um número bem grandão, 1 milhão. 1 milhão. Basta tomar aqui no eixo das tangentes o ponto de coordenadas 1 e 1 milhão. 1 e 1 milhão. Vai estar lá em cima. A esse pontinho você consegue associar um arco de medida x. Então existe um arco x, tal que a tangente de x é esse 1 milhão. É nesse sentido que a gente diz que a imagem da função tangente é o conjunto dos números reais. Mesmo se for um número negativo, pense no número negativo. Por exemplo, -100. Ah, existe um arco tal que a tangente é -100? Existe. Basta você tomar aqui no eixo das tangentes o ponto de coordenadas 1 e -100. Você vai obter um pontinho, a esse pontinho você consegue associar um arco aqui no ciclo trigonométrico. Tudo bem? Então, a imagem da função tangente é o conjunto dos números reais. O que mais a gente vai falar? A gente vai falar sobre a paridade. Paridade. Muito bom. Muito bem. Paridade da função tangente. Lembrando que a gente diz que a função, conforme eu relembrei aí na aula sobre função seno e cosseno, a gente vai dizer que uma função é par quando f de menos x é igual a f de x, e a gente vai dizer que a função é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Concluímos que o seno é ímpar e o cosseno é par, não é verdade? O seno é ímpar e o cosseno é par. Bom, e qual vai ser a paridade da função tangente, hein? Então tá, vamos ver. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a tangente de menos x? Tangente de menos x. Por definição, a tangente de menos x é o seno de menos x sobre o cosseno de menos x. Então, o seno de menos x sobre o cosseno de menos x. Opa, eu sei que o seno é ímpar, ou seja, esse sinalzinho menos eu posso colocar para o lado de fora. Então, menos seno de x sobre... Eu também sei que o cosseno é par, ou seja, esse sinal menos você pode desconsiderar e escrever cosseno de x. Olha o que você vai ter. Menos... O que é seno sobre cosseno? É a tangente. Menos tangente de x. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? O que está acontecendo? A tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Isso está dizendo para a gente que a função tangente é ímpar. Olha que bacana. Ímpar. Tudo bem? Então, essa relação aqui é importantíssima, pessoal. Tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Significa que a função tangente é ímpar. Como é que você vai tirar proveito dessa relação? Toda vez que você quiser calcular a tangente de um arco negativo, o sinalzinho menos você pode colocar do lado de fora. Por exemplo, tangente de menos π sobre 6 é o mesmo que menos tangente de π sobre 6. Ó, tangente de menos π sobre 6 é o mesmo que menos tangente de π sobre 6, porque a função é ímpar. Tudo bem? O que mais a gente vai falar aqui para a função tangente? O período da função. Bom, nós verificamos, na verdade não verificamos, eu falei para vocês, não demonstrei nada, na verdade, que o período da função seno e cosseno é 2π. E o período da função tangente é só π, pessoal. O período da função tangente é só π. Também, numa aula de transformação em produto, a gente consegue provar que o período da função tangente é π. De modo geral, a função f de x
igual a A mais B vezes a tangente de C que multiplica X mais D. Toda função que tem esse formato, né, tem por período o π sobre módulo de C. Essa é a formulazinha que você vai usar para calcular o período das funções que envolvem a tangente. Então, a formulazinha para calcular o período de seno e cosseno, 2π sobre módulo de C. Quem é o C? O número que multiplica x, não pode esquecer disso. E a fórmula que te dá o período da função tangente é π sobre módulo de C, onde o C é o número que multiplica x. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar do gráfico da função tangente, né? Vamos construir o gráfico da função tangente. Bom, e já vamos usar algumas informações que a gente tem a respeito da função tangente. Aqui está o sistema cartesiano, onde eu vou construir o gráfico da função tangente, e já vamos registrar aqui nesse sistema cartesiano algumas informações que a gente já tem. Bom, uma delas é a seguinte, a tangente de π sobre 2 não existe, né? Tangente de π sobre 2 não existe. Então você vem aqui, marca o π sobre 2, e faça uma reta vertical e pontilhada que passa aqui pelo ponto de coordenadas π sobre 2 e 0. Como não existe a tangente de π sobre 2, pessoal, como não existe a tangente de π sobre 2, significa que o gráfico da função tangente não toca esse pontilhado. Porque se tocar, nós estamos dizendo que existe a tangente de π sobre 2. Analogamente, também não existe a tangente de 3π sobre 2. Então aqui está o π sobre 2, aqui está o π, e aqui mais ou menos o 3π sobre 2. 3π sobre 2. Também você vai deixar um pontilhado aqui. Deixa um pontilhado, porque não existe a tangente de 3π sobre 2. Bom, e pela mesma linha de raciocínio também não vai existir a tangente de menos π sobre 2, né? O que é o menos π sobre 2? A partir da origem dos arcos, você gira no sentido horário agora, na verdade, você chega aqui. Então aqui está a extremidade do arco de medida menos π sobre 2. Também não existe a tangente. Vou marcar aqui o menos π sobre 2. Pronto, traçou vertical. Excelente, na verdade. Vamos lá. Pronto. Então eu sei que o gráfico não vai tocar nesses pontilhados. Vou marcar agora no plano cartesiano alguns pontos que pertencem ao gráfico da função tangente. A gente sabe que a tangente de 0 é igual a 0. Isso significa que o ponto de coordenadas 0 e 0 pertence ao gráfico da função tangente. Ou seja, o gráfico da função tangente passa pela origem. Aqui, pelo 0, 0. Também a gente sabe que a tangente de π é 0. Significa que o ponto de coordenadas π e 0 pertence ao gráfico da função. π 0 está aqui. Então eu sei que o gráfico vai passar por esse pontinho e por esse pontinho. Bom, agora vamos analisar o que acontece no primeiro quadrante, nesse intervalinho aqui, ó, de 0 a π sobre 2. Quero analisar o que acontece aqui, no primeiro quadrante. Bom, vê se você concorda comigo. À medida que o x cresce aqui no primeiro quadrante, o x vai crescendo, o que vai acontecendo com as tangentes? Lembre que as tangentes são as ordenadas dos pontos. Olha, as tangentes vão crescendo, tá vendo? À medida que x cresce no primeiro quadrante, as tangentes, as ordenadas dos pontos T, né, vão crescendo. Cresce quanto? Cresce infinitamente, né? O quanto você quiser. Se você quiser que a tangente seja maior do que 1 milhão, basta tomar um arco aqui, né, cuja extremidade está perto desse ponto, né, você acha a tangente lá 1 milhão. Bom, então eu já sei que no primeiro quadrante a tangente é crescente. Cresce quanto? O quanto você quiser. Isso significa, em termos gráficos, que está acontecendo algo mais ou menos assim, ó. Cresce infinitamente. Não pode tocar o pontilhado, tá, pessoal? Não toca o pontilhado. Excelente, excelente. Bom, já vamos ver o que acontece aqui no quarto quadrante, aqui nesse quarto quadrante. Bom, eu devo pensar sempre em x crescendo, né? Então eu devo analisar daqui para lá, né? Aqui, né? Daqui para x crescendo, não é verdade? Então, olha só, à medida que x cresce, tá vendo? As ordenadas dos pontos T vão crescendo também, não é verdade? Ah, professor, mas está diminuindo o tamanho. Mas você tem que pensar que esse ramo aqui é um ramo negativo. Então, vamos supor, se você tem aqui
menos 100, depois menos 90, está crescendo, não é verdade? Então aqui no quarto quadrante também a função é crescente. Isso diz pra gente que acontece algo mais ou menos assim, olha. Pronto. Acabei de construir o gráfico da função tangente em um período, né? De menos π sobre 2 até mais π sobre 2, eu tenho um período. E como a função é periódica, as coisas se repetem, né? De menos π sobre 2 a mais π sobre 2, isso acontece. Nesse intervalinho aqui, que é de π, também vai acontecer a mesma coisa, não é verdade? Então, aqui fica algo mais ou menos assim. Deixa eu apagar isso aqui. O π aqui. É só repetir. Só pegar o carimbão e carimbar aqui à direita. Algo mais ou menos assim. Pronto, acabou. Está aí o gráfico da função tangente. Um exemplo. Determine o domínio, a imagem e o período da função f de x igual a tangente de 2x menos π sobre 3. Então tá, pessoal. Inicialmente pensando no domínio. Para você determinar o domínio de uma função como essa, você deve ter em mente o seguinte. O arco que você quer calcular a tangente tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, conforme nós discutimos, né? O arco em questão, que no caso aqui é o 2x menos π sobre 3, esse aqui é o arco em questão, não é verdade? Isso tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Essa continha que a gente deve resolver. Como é que a gente resolve? Assim, ó, 2x diferente de π sobre 2, esse menos π sobre 3 para o segundo membro mais π sobre 3, mais kπ. Vamos somar o π sobre 2 com o π sobre 3? Vai ficar 2x diferente de... Vou tirar um mínimo aqui, o mínimo é 6, né? Então vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3 vezes π dá 3π. Mais 6 dividido por 3 dá 2 vezes π dá 2π. Ainda mais kπ. Excelente. Então 2x deve ser diferente de 5π sobre 6 mais kπ. Bom, e a fim de deixar o x sozinho, pessoal, a ideia aqui é multiplicar por meio, multiplicar tudo por meio. E aí quando você multiplicar tudo por meio, você vai obter 2x vezes meio, vai dar o x sozinho. Diferente de 5π sobre 6 vezes meio, vai dar o 5π sobre 12. Na verdade, o 6 vezes 2 dá 12. Mais kπ sobre 2. Excelente. E aí você vai escrever o domínio dessa função, vai ser os x reais, né? Vão ser os x reais, tais que esses x são diferentes de quem? De 5π sobre 12, mais kπ sobre 2, mais kπ sobre 2. Logicamente, esse k sendo um número inteiro. Pronto, o que isso significa? Isso significa que você pode calcular x, melhor dizendo, isso significa que você pode calcular f de x para todo x, desde que ele seja diferente desses valores aqui, tá? Bom, agora a imagem da função. A imagem da função, conforme nós discutimos, é o conjunto dos números reais. Imagem da função, conjunto dos números reais. Está faltando o período. Para você calcular o período de uma função como essa, basta usar a formulazinha π sobre módulo de c, onde c é o número que está multiplicando o x, que no caso aqui é o 2. Então o período vai ser π sobre módulo de 2, e o módulo de 2 é 2 mesmo, né? É π sobre 2. Ou seja, o período dessa função é π sobre 2. O que isso significa? A cada intervalinho de π sobre 2 radianos, né, de π sobre 2, os valores dessa função se repetem. Então de 0 a π sobre 2 acontece uma coisa. De π sobre 2 a π acontece a mesma coisa, né? Porque a função é periódica de período π sobre 2. Tudo bem, pessoal?